Canal Palavras de Bênção, de volta, trazendo a mensagem de Deus ao seu coração. As consequências por não ouvir a voz de Deus. É sobre isso que eu quero pensar através desta mensagem, compartilhando com você que nos ouve. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarse, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarse, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarse, fugindo da presença do Senhor. Eu li Jonas, capítulo 1, versos de 1 a 3. E também, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 16, vai dizer assim: porque o coração desse povo se tornou insensível, e com os ouvidos não ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não veja, nem ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, nem se converta, e eu os cure. As consequências por não ouvir a voz de Deus. No texto de Jonas, Jonas recebe uma ordem de Deus. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarso. Ou seja, Jonas não ouviu a voz de Deus. E a gente vai aprender nessa mensagem quais foram as consequências sofridas por ele. Ouvir ou escutar a Deus? Existe uma grande diferença nesses dois termos, ouvir e escutar. Eu fui pesquisar no dicionário e no missionário Michaeli, da língua portuguesa, diz que ouvir significa entender, perceber pelo sentido do ouvido, enquanto o termo escutar significa prestar atenção para ouvir, dar atenção a. Desta maneira, ouvir está relacionado no sentido da audição, enquanto escutar é prestar atenção ao que está se ouvindo. Quando simplesmente ouvimos algo sem a devida atenção, logo esquecemos. E indiretamente estamos dizendo que aquilo não representa algo importante para nós. Em contrapartida, quando escutamos algo, prestamos atenção e meditamos no que foi ouvido, gravamos na memória a mensagem. Assim também é com a palavra de Deus. Essas mensagens que eu tenho gravado e postado, você pode ouvi-las ou pode escutá-las. Quando você ouvir, vai ser o entender, o perceber pelo sentido. E quando você escutar, você vai prestar atenção, você vai dar atenção. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não tem mudança real de vida? Quantas vezes já ouviram pregações sobre o amor de Deus, amor ao próximo, sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre o pecado, mas continuam com o mesmo estilo de vida. Não muda, porque apenas ouviram, mas não escutaram. Quem escuta, medita. Quem medita, aprende. Aquele que aprende, aplica o aprendizado no dia a dia. E isso vale principalmente para aquilo que estamos fazendo aqui agora, que é a palavra de Deus. Jesus disse que o coração do povo estava endurecido. Ou seja, ouvia as coisas, mas não dava a devida atenção. A palavra de Deus ainda vai dizer isso. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-os com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo se esquece como era. Isso está registrado em Tiago 1, 22 a 24. Ou seja, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Jonas
Foi um profeta que viveu na Samaria durante o reinado de Jeroboão II, entre os anos de 782 a 753 a.C. Ele foi chamado de profeta missionário relutante, ou filho da verdade. Deus vai dizer para Jonas, e Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, então se arrependeu do castigo que lhe enviaram e não executou. Ou seja, Deus tinha um plano para aquela cidade, e Deus queria usar a vida de Jonas. Mas Jonas, no início, foi relutante, desobediente, não ouviu a voz de Deus. E se você ler todo o livro de Jonas, que não é muito grande, você vai ver as consequências. Jonas fugiu para um outro lugar, foi engolido por um grande peixe, depois foi vomitado na praia que ele precisava ir, ou seja, passou apuros, passou apertos, pagou um alto preço pela consequência de não ouvir a Deus. Olha só, o perigo em fugir de uma ordem dada por Deus, quando eu não ouço a voz de Deus. Deus usa homens imperfeitos para realizar sua obra. Todos perante Deus têm chance de salvação. Os ninivitas tiveram a sua chance. Nínive vivia nas trevas do paganismo. Hoje não é diferente. Quantas pessoas estão vivendo como os ninivitas, à margem do pecado, sobre o pecado? E Deus usa eu e você para ser um Jonas, para levar a palavra dele. Só que olha como que nós agimos. Desobedecemos e fugimos de Deus para bem longe. Só que devido à nossa desobediência, causamos muitas tragédias por não obedecermos a Deus. Então, não desobedeça a uma ordem dada por Deus a você. Não faça como Jonas. Obedeça. Porque Deus sabe por que está chamando você. Por que está mandando você fazer algo para o reino dele. Olha como é que Deus age conosco quando nós o desobedecemos. Ele provoca algumas tempestades. Que foi o que aconteceu no navio que Jonas embarcou? Deus causou uma grande tempestade que os marinheiros tiveram que descobrir o que estava acontecendo até descobrir Jonas e jogá-lo ao mar. E aí Deus nos lança no mar das lutas, das dificuldades. Deus providencia um peixe para nos causar desconforto. Se você ler o livro de Jonas, você vai entender o que eu estou falando. Jonas foi engolido por um grande peixe, foi parar no ventre desse peixe, nas profundezas dos mares, causando desconforto. Então, qual é o propósito de Deus para mim e para a sua vida? Mostrar que Ele existe, que Ele quer nos ajudar, que Ele faz um descrente, um pecador, crer nele, como foi o caso dos ninivitas, povo rebelde, violento, mas ouviram a palavra de Deus e creram. Ele mostra todo o seu amor, sua misericórdia para conosco. Ele usa quem Ele quer, como Ele quer. Ele faz que sejamos bênção na mão dele. Então, não desobedeça. Não deixe de ouvir a voz de Deus. E quando ouvi-la, obedeça. Olha as situações que aconteceu nesse livro de Jonas, na questão do levantar. Levantar de Deus para Jonas. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Capítulo 1, versículo 2. Levantar de Deus para Jonas. O levantar do capitão para Jonas. O mestre do navio chegou a ele e disse: que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. Ainda no capítulo 1, versículo 6. Outra parte do levantar de Jonas para o marinheiro. Respondeu eles: levantai-me e lançai ao mar. Os marinheiros atendem o pedido de Jonas. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar.
Outra vez de Deus para Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela. Jonas então obedece a Deus. Levantou-se, pois, Jonas, foi a Nínive. Até o rei daquela cidade usou o termo levantar. A notícia chegou também até o rei e ele se levantou. Por que eu estou falando tanto dessa palavra levantar no livro de Jonas? Todas essas partes, do 1 até o 3 que eu li, a palavra levantar. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes uma ordem de Deus para mim e para você é para que eu e você se levante para obedecê-lo, não se levantar para desobedecê-lo, porque haverá consequências na minha e na sua vida. Ou seja, muitas vezes Deus nos manda levantar para realizarmos algo para o seu reino. Outras vezes precisamos nos levantar porque Deus insiste conosco. Só que diante desse levantar ou não, preferimos sofrer as consequências da desobediência. Foi o que fez Jonas. Ficamos ali quietos. Por que isso está acontecendo comigo? Foi que Jonas ficou questionando e muitas vezes eu e você questionam. Por que está acontecendo isso comigo? Por causa da desobediência. Qual tem sido o seu comportamento diante de uma ordem dada por Deus para você? Quando Deus fala, levanta-te, faça isso ou faça aquilo em prol do meu reino. Qual tem sido o seu comportamento? Fuga? Vai dormir como se nada tivesse acontecendo? Ou procura culpados, como foi o caso de Jonas? Às vezes, vai em busca de outros meios, de outras formas, menos ouvir a palavra de Deus. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a aboboreira, e esta se secou. Jonas 4, 7. Está lá no livro de Jonas. Jonas foi para debaixo de um pé de aboboreira, e Deus usou um verme para destruir aquela planta, para poder o sol bater na cabeça dele e ele se despertar. Muitas vezes Deus vai usar um verme para tirarmos do nosso comodismo, para mostrarmos que Ele está nos chamando, que Ele está nos mandando levantar. Há muitos textos que falam sobre obediência na Bíblia. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor havia ordenado, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu da terra de Harã. Gênesis 12, de 1 a 4. Obediência. A obediência é tudo na nossa vida. Abraão saiu da terra dele, da onde ele vivia, em obediência a Deus. Agora, portanto, vai, e eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito meu povo, os israelitas. Êxodo 3:10. É Deus dando uma ordem para Moisés. Agora, portanto, vai. Moisés obedeceu. E você pode ler na Bíblia o contexto dessa história, o que aconteceu por conta da obediência. O Senhor virou-se para ele e disse: vai nesta tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Juízes 6:14. É Deus falando para Gideão: vai nessa tua força. Abraão, Moisés, Gideão e muitos outros são citados na Bíblia por conta da obediência. Obedecer a Deus é muito melhor. A palavra dele vai dizer isso lá em Deuteronômio.
é melhor obedecer, porque tem bênçãos, tem benefícios com a obediência. Por outro lado, tem consequências por conta da desobediência, por não ouvir a voz de Deus. Nós estamos encerrando o 4º mês do ano, mês de abril. Vamos entrar no mês de maio, que é considerado o mês da família. E eu quero compartilhar aqui durante o mês de maio mensagens sobre a família. Mas para que você tenha uma família nas mãos de Deus, você precisa ser obediente. Então obedeça a Deus. Obedeça a Deus e você vai ver os benefícios. Desobediência só traz consequências. Que Deus abençoe a sua palavra e que ela possa ter encontrado lugar no seu coração. E eu estou aqui, como sempre falo, pronto a te ajudar, se você assim desejar. Pode ligar para mim, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, pode entrar em contato no Facebook, da maneira que você achar melhor. E eu quero ajudar você a ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, obediente a Deus, ou mesmo uma criança, obediente a Deus. Porque a obediência só traz benefícios, a desobediência só traz consequências ruins, como aconteceu com Jonas. E leia o livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro bem pequeno, mas traz histórias, traz relatos muito importantes para a nossa vida sobre essa questão de não ouvir a voz de Deus, de ser desobediente a Deus. Que Deus te abençoe. E mais uma vez, obrigado por estar comigo neste canal.